Aí sim fomos surpreendidos novamente. O Bolsonaro se encontrou com Walter Delgatti Neto, que é o hacker da Vaza Jato. Esse encontro revoltou o advogado do hacker, que vazou tudo para a imprensa. Olha, muitas informações foram divulgadas hoje. Eu vou falar aqui sobre o caso e por que o Bolsonaro quer usar o hacker da Vaza Jato. Eles fizeram um acordo financeiro, para que ele participe da campanha do Bolsonaro. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho, aqui embaixo tem um botão de inscrever. Vamos aqui disseminar a verdade e acabar com as fake news, quebrar no meio as fake news do bolsonarismo. Então, por isso eu peço a sua inscrição. Estamos perto aí da eleição, então é muito importante os canais de esquerda terem mais inscritos. Agora, sem mais delongas, ao hacker da Vaza Jato e o Bolsonaro. Olha só, tudo começou, vamos colocar o contexto, 2 dias atrás, dia 8 de agosto, ou seja, o Bolsonaro não o tinha procurado até então. O hacker Walter Delgatti Neto deu uma entrevista para o UOL. Nessa entrevista, ele falou algumas coisas que foram a chave para o Bolsonaro resolver procurá-lo. Primeiro, ele falou que ele tinha acessado celulares de quase todos os deputados, de quase todos os partidos. Segundo, ele falou que acessou conversas de praticamente todo o Supremo Tribunal Federal e do STJ, quase todos. Terceiro, ele falou que acessou celulares, aí eu vou citar nominalmente o que diz o hacker, os nomes que ele diz. Vamos lá. Lula, Michel Temer, Dilma, Flávio Dino, e que invadiu também o Bolsonaro, e que se passou pelo Cid Gomes para conversar com a Manuela Dávila, ou seja, ele também invadiu o celular do Cid Gomes. No caso não um celular, apenas o Telegram, ele não conseguia acesso ao celular das pessoas. Tá, aí, dito isso, o Bolsonaro deve ter pensado, opa, peraí, primeiro, ele teve acesso às minhas conversas, o que será que esse cara sabe? Segundo, Lula, Dilma, Temer, STF, STJ, será que ele tem alguma coisa do Alexandre aí para me dizer? Aí, isso só não seria suficiente. Por quê? Porque na mesma entrevista o hacker declarou voto no Lula. E vamos lembrar, o Walter Delgatti Neto, ele é idolatrado pela esquerda porque ele é o principal responsável pela soltura do Lula e por provar para a opinião pública. Eu digo opinião pública, não digo eu ou você que já sabíamos antes que era perseguição, mas muita gente que só foi saber depois que o Lula foi realmente perseguido pelo Sérgio Moro. Foi ele quem desmascarou o Sérgio Moro. Os advogados do Lula fizeram um trabalho, assim, excelente. Foi um trabalho, assim, primoroso do escritório do Dr. Zanin. Mas, aqui entre nós, o Lula podia ter o pior advogado do mundo ou o melhor advogado do mundo. No caso, tinha um dos melhores. O processo contra o Lula era um processo político. Era preciso provar que era um processo político. Mesmo com todos os documentos feitos pelo Dr. Zanin, a opinião pública não sabia. A prova cabal, por A mais B, veio pelo hacker Walter Delgatti Neto e pela Vaza Jato, que começou no Intercept, depois outros veículos foram soltando, e depois essas mensagens foram para o STF, onde aí começaram a vir bombas atômicas. O ministro Lewandowski, no comecinho do ano passado, no comecinho de 2021, eu lembro até que eu fiz um vídeo aqui falando, presente de ano novo do Lewandowski, ele deu acesso para a defesa do Lula sobre as mensagens da Vaza Jato, então tudo que tivesse a ver com Lula seria divulgado. E aí divulgaram, no começo do ano passado, bombas atrás de bombas, até que chegou um momento em que as coisas divulgadas eram tão graves que o Fachin, que era o ministro da Lava Jato, o ministro da STF ligado à Lava Jato, que o doutor Dallagnol falou, e a gente só sabe que ele falou isso por conta do hacker, o Fachin é nosso, o Fachin foi obrigado a anular os processos do Lula para tentar evitar o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, julgamento que iria mais tarde tornar o Sérgio Moro um juiz ladrão. Aquele julgamento o Fachin não conseguiu evitar, o Gilmar Mendes pautou, o Sérgio Moro perdeu na segunda turma e aconteceu uma coisa que foi a única vez que aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento da segunda turma, ou de uma das turmas no caso, foi a segunda, teve que ser referendado pelo plenário. Mesmo assim foi referendado por 7-4 no Sérgio Moro, um juiz ladrão, graças ao hacker. Tá. Aí o hacker nessa entrevista, ele demonstra muita mágoa com o Lula e com toda a esquerda, com o PT, com toda a esquerda. Eu não sabia disso, você também não sabia disso, mas essa foi a senha para o Bolsonaro procurá-lo, a mágoa. O fato dele ter dito que conseguiu conversa de quase todo mundo, não era motivo para o Bolsonaro querer procurá-lo, sim, mas Bolsonaro poderia pensar, caramba, mas ele é petista, não dá para eu procurá-lo. Porém, o hacker diz isso aqui, olha só. Ele diz que ele não recebeu contato de ninguém. Aí ele diz que, olha, não fosse a interceptação das mensagens, o Lula ainda estaria preso. E ele ressente.
o ex-presidente nunca lhe agradeceu. Essa é parte da matéria. O Lula nunca ligou para agradecer o Walter Delgatti Neto. Aí, ele também se irrita quando fica sabendo que os advogados de defesa do petista, que é o Dr. Zanin, reivindicam os méritos pelas anulações das sentenças contra o Lula, sem citá-lo. Acrescenta que viu e não gostou do recém-lançado Amigo Secreto, filme que conta os bastidores da Vaza Jato. Já foi lançado aí há alguns dias um filme, eu ainda não vi, mas vou ver nos próximos dias, chamado Amigo Secreto, que conta todos os bastidores da Lava Jato. Não escutaram o hacker. Aí imagina o cara, ele fala, caramba, eu coloquei lá as mensagens a público, fui preso por isso, fiquei um tempão preso, ele está até hoje proibido de usar redes sociais, usar internet, está desempregado, aí, vamos lá, os advogados falam, nós conseguimos tudo e nunca falou, também as mensagens ajudaram, ele quer um reconhecimento, nunca ninguém agradeceu a ele, o Lula, que foi o maior beneficiado, não agradeceu a ele, ele fala, aí fazem um filme e não me escutam, aí ele usa a frase, ele fala, não tem como falar da Inconfidência Mineira sem citar o Tiradentes. Eu vou te falar uma coisa, o Lula não deve ter agradecido a ele, porque muita gente no PT tem medo de que se eles contactem o hacker, a Polícia Federal vai atrás e vai tentar falar que, olha, foi o PT quem pagou o hacker para invadir o celular do Moro, é crime, porque se ele agiu sozinho, o crime é só dele. Se alguém pagou para ele, o mandante está cometendo crime também. Então muita gente no PT tem receio, mas eu não imaginava que não tinham conversado com ele ainda. Então, o hacker, ele também conta na matéria que ele está pobre, ele está bem pobre, ele não consegue emprego, ele até cita que ele foi selecionado para ganhar 7 mil por mês numa empresa, mas quando viram quem ele era, barraram ele da empresa e ele não consegue emprego nenhum. Ele pensou até em ser motorista de aplicativo, só que ele está proibido de usar a internet por conta do processo. Então, não tem como ele ser motorista de aplicativo sem a justiça saber que ele está usando o aplicativo. Então ele está nessa, está pobre, desempregado, não consegue nada, aí essa foi a senha para o Bolsonaro. Pessoal, peraí, então ele tem ressentimento com o Lula, que não ligou para agradecê-lo, expliquei aqui os motivos, ele tem ressentimento com os advogados do Lula, que não o citam, tem ressentimento com o pessoal da esquerda que fez um filme sobre a Vaza Jato e não citaram o hacker da Vaza Jato. Tá nessa, tô ferrado na vida, não consigo emprego por causa do processo, quem foi maior beneficiado com o processo que deveria me agradecer não agradeceu, não falaram comigo, ele pode pegar 20 anos de prisão, o julgamento deve ser no ano que vem, ele pode pegar 20 anos de prisão, aí ele fala, olha, por muito menos o Bolsonaro deu indulto pro Daniel Silveira, e comigo não, tô enfrentando o processo, ele também cita isso na entrevista. Aí, o Valdemar da Costa Neto e a Carla Zambelli, madrinha de casamento do Sérgio Moro, foi conversar com o hacker, olha como o mundo dá voltas. Ela foi conversar com o hacker e o chamou para Brasília, ele foi junto com o advogado dele. Aí, o advogado vazou tudo porque ele ficou irritadíssimo com a atitude do hacker. Ele disse que a Carla Zambelli, ele não gostou da atitude da Carla Zambelli. Ela já chegou fazendo as demandas, eu quero isso, isso, isso e isso de você. As demandas, o advogado não pode falar quais são, porque tem o sigilo, ele estava lá como advogado dele. Mas devem ser demandas nada republicanas, né? Aquele tipo de demanda, olha hacker, a gente vai usar a sua fama de hacker e o seu nome para você questionar as urnas eletrônicas. Enfim, aí foi exatamente isso que o advogado disse, que ele teve um encontro depois com o Bolsonaro, ele fez um acerto financeiro com o Bolsonaro para trabalhar no marketing da campanha do PL, que é o partido do Bolsonaro, e para trabalhar na parte de urnas eletrônicas, e que talvez ele seja, aí diz o advogado, talvez ele seja escolhido para a parte do partido do Bolsonaro, tem uma área ali no partido que vai fazer uma contra-apuração das eleições. Vamos fazer uma apuração paralela à do TSE e que esse hacker, o Walter Delgatti Neto, vai participar disso. Ou seja, o Bolsonaro vai usar a fama do hacker, que é um cara que está desesperado, desempregado, enfrentando processo na iminência de ficar 20 anos preso e que está se sentindo desprestigiado por quem ele salvou da cadeia. Bolsonaro vai usar a imagem dele para quê? Para atacar as urnas eletrônicas. E aí quando a esquerda falar, olha, esse cara tá mentindo, ele tá recebendo dinheiro do Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro vai falar? Mas ele é petista, ele não tem por que mentir. Olha, vocês não gostavam dele? Ele não era o ídolo da esquerda? Ele não era o cara que a esquerda adorava? Como é que vocês agora estão falando mal dele? Vocês são hipócritas. Essa é a narrativa do Bolsonaro.
A mídia não vai dar credibilidade nenhuma para isso do Bolsonaro, só vai servir para ele fomentar mais as redes bolsonaristas, mais gente vai acabar presa na tentativa de golpe dele, se é que ele vai levar a cabo isso. Falou!